Oi, gente, sou Camila Claudina, professora de língua portuguesa, e hoje eu vim dar continuidade a tudo que a gente já tinha visto em relação ao período composto, tanto por coordenação quanto por coordenação, certo? Basicamente, isso aqui vai ser aquela breve aula de conjunção que eu já havia dado, no qual a gente vai estar, na verdade, estabelecendo nomes, certo? Para as orações nas quais as conjunções vão estar presentes, certo? Então, eu preciso que você tenha uma base bem legal lá de conjunção. Se faz muito tempo que você viu conjunção, volta, tá? Ou pelo menos de ler o PDF, para que você fique atualizado. As aulas anteriores, elas foram mais relax, certo? A partir de agora, ela vai dar uma piorada um pouco. Vocês sabem que eu sou bem realista, tá? Mas vai dar uma piorada um pouco e possa ser que você não entenda profundamente o que eu vou estar citando. Mas é só você fazer a retomada para a conjunção e depois retoma para essa aula, certo? Basicamente, eu vou estar dando nome às conjunções e às orações. Só isso, certo? Nas próximas aulas, a gente vai ver as reduzidas. As reduzidas, por mais que espantem, certo? Não é tão difícil, tranquilo. Mas eu já queria começar já o período composto por subordinação. A gente já viu a parte da adjetiva e agora a gente vai ver a parte das adverbiais, certo? As adverbiais são aquelas que vocês sabem que eu falei dos 10 tipos, as subordinadas, certo? E aí, para começar, eu vou começar, na verdade, falando logo sobre os bebezinhos, certo? Essas daqui, elas costumam cair muito, 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 muito em prova. Por quê, Camila? Porque elas podem ser trocadas, tá? Não é que elas podem ser trocadas, desculpa. Elas podem ser confundidas, tá? Com alguma coordenada. Então, a banca ela tem uma relevância muito grande, muito maior em relação a isso. Por quê? Porque tem a possibilidade de cair, que a banca vai trazer o sentido dela bem parecido com alguma coordenada, tá? Para quem viu, voltou para a aula de conjunção e está agora comigo, sabe que eu sempre fixo muito essas duas conjunções, porque a causal, certo? Ela vai dar ela é muito parecida. As conjunções, na verdade, usadas são as mesmas da explicação que vai ser coordenada, tranquilo? E a concessível, vocês sabem, que elas são muito parecidas com as adversativas, tá? E se você for tentar trocar a conjunção na hora da prova, vai dar mel, certo? Porque elas duas são muito parecidas. Então prestem bastante atenção nelas duas, porque o índice, na verdade, quando a banca ela traz essa rol muito de conjunções, ela sempre pensa assim: peraí, se eu tenho, vamos supor, a comparativa, proporcional, não tem como você se enganar com esse tempo, tá? Com essas conjunções. Então, ela vai procurar aquelas que façam você se embananar. Exemplo, a concessiva, ela vai dizer que é adversativa. Quando tiver uma ideia de causa, na verdade, vai ser explicação, vai ser uma consequência. Porque as conjunções usadas são as mesmas, na causa e na explicação. E, às vezes, até tem conjunções que também são usadas igualzinho na consequência, tá? Mas aí eu vou explicar um pouquinho. Essas três são muito parecidas, então peço a vocês que vocês fixem aí, tá? Bem direitinho, cada coisa que eu vou falar a respeito de cada um. Tranquilo? A gente tem 9 tipos, que na verdade não são 9, né? Assim, são 10 tipos. Atualizei isso, certo? São 10 tipos de orações subordinadas adverbiais. A gente tem o bloquinho do C6, FTPM, tá? Eu acrescentei aí não tem a modal. Só que a modal, a banca CESP e Sebrasp, ela já tem caído em prova, tá? Então já adiciona esse rol, por quê? Porque esse é um rol que a banca CESP cobra, possa ser que a UPNet pode chegar a cobrar também, tá? Vocês sabem que a CESP é a banca mãe suprema. Na verdade, ela tá num rol lá de supremacia. E eu acho. E aí ela pegou essa moda, tá? Esse modal, na verdade, essa conjunção modal, trouxe para as questões. Então, a partir do momento que ela traz, dá a posição de outras bancas também aderiram, tranquilo. E como vocês sabem também, né? Hoje é 21 de 11 de novembro. Então, se vocês sabem, até o momento não saiu a banca, tá? Tem a possibilidade da banca César Sebrae pegar a prova da Polícia Militar de Pernambuco. Então a gente fica naquele, peraí, a gente vai ter que entrar na linha de raciocínio das duas bancas, tá? Por isso que a partir de agora eu vou gravar aulas PMPE e CESP, tá? Juntas. Por quê? Por mais que o povo da civil, tá? Quem tá estudando para Polícia Civil, não pegue muito o CESP,
Mas aí, se a PMPE cair CESP, tenho certeza que a probabilidade, na verdade, eu acredito, pelo que eu vejo, a probabilidade de banca CESP pegar a Polícia Militar de Pernambuco é grande, tá? Então, você não pode só distinguir relacionamento com conteúdo. Por quê? Vou dizer também o que eu tava falando. Vocês têm que ter cuidado, porque assim, quando a gente trabalha com concurso público, a gente não pode só saber o assunto. Você vai ter que se adaptar ao modo como aquela banca está cobrando. Como eu já tinha dito, é aquela pessoa chata, aquela pessoa irritante que é do contra. Ninguém gosta dela, mas ela sempre vai ter o melhor amigo. Não é que o melhor amigo aguenta as safadezas dela, tá? Não é que o melhor amigo gosta da chatice dela, não. Porque o melhor amigo ele já sabe como tratar, já sabe como ficar ali e dar um meio mole, tá? Para que ela não seja tão chata com ele. Então, ele tem o miguezinho, tá? Ele tem o migué. Banca CESP, ela é chata porque ela tem o próprio método dela, tá? Ela tem um jeitinho de cobrar, mas se você conseguir se adaptar a esse jeitinho, você vai longe. Eu sempre costumo dizer que depois que você pega o jeito, acabou, tá? Então, a gente não pode só ver conteúdo, a gente também vai ter que estar adaptando para cada banca, porque cada banca vai cobrar de um modo diferente. Tranquilo? E aí eu tenho os 66 FTPM, tá? Que eu já tinha dito. A gente tem as causais, consecutivas, condicionais, consecutivas, comparativas, formativas. São 66. Aí F de fins, T de temporais, P de proporcionais e M de modais, tá? Então são 10 tipos de conjunções subordinadas adverbiais. E aí eu trago para vocês, que vocês, na verdade, me perguntam muito. Camila, por que a gente tem as subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais? E aí eu vou trazer para você lá, voltando. Antes de conjunção, a gente viu o quê? Advérbio. E aí eu trago para você, o que é um advérbio? O advérbio vai ser aquela palavra modificadora de sentido. Você lembra disso? Ela vai ser uma modificadora. É como se ela pegasse o sentido dela própria e jogasse em cima de outra palavra. Então, é basicamente isso que a gente vai ter com as orações subordinadas adverbiais. Elas vão parecer muito com a função de um advérbio. De quê? De pegar o sentido dela e jogar em cima de outra palavra. Se você perceber, quando eu tenho mais ou menos, tipo assim, o quando, tá? Que ele é muito usado em prova. Tanto o CESP quanto o PENET. O quando, a gente vai ver, ela é uma conjunção temporal. Mas perceba que todas as 10, elas sempre vão desenvolver um sentido próprio. Por quê? Porque é basicamente isso que o advérbio desenvolve. Perceber que o advérbio ele pega um sentido próprio dele e joga em cima de outra palavra, é basicamente isso. Só que, na verdade, o sentido da conjunção subordinada adverbial, ela vai pegar e vai estabelecer esse sentido próprio através da conjunção dentro da própria oração. Então, o sentido dela não vai ser jogado em cima de uma palavra, e sim de todo um contexto, de toda uma oração. Então, é basicamente que o advérbio a gente vai estar trabalhando palavra por palavra, e quando a gente traz essa oração adverbial, a gente vai estar trazendo um sentido jogado em cima não mais de uma palavra, de uma oração, tá? Então, todas as orações subordinadas adverbiais, elas vão parecer a função delas que parecem com o advérbio por conta disso. Porque elas vão estabelecer uma relação de semântica, o PENET, e uma relação de coesão e sentido para a banca certa, tá? Então, se familiarizem com esses nomezinhos, porque aí a gente já traz a explicação. Por quê, Camila? Porque às vezes é necessário que a gente saiba bem do fundo, tá? Por quê? Porque essas coisas fazem com que nós estabelecemos uma relação do que a banca vai cobrar. Às vezes, a sua função pode não entrelaçar sentido. A gente vai ver as orações subordinadas integrantes e, na verdade, as integrantes elas não vão trazer uma relação de... Elas não têm sentido, elas não têm coesão, não têm sentido, não têm... Ela só atua com uma função. Já as adverbiais, não. Elas vão estabelecer tanto uma relação de sentido quanto uma relação de função. De função de pegar o sentido dela e jogar em cima de um contexto de uma oração. Tranquilo? Então é basicamente isso. Por isso que a gente chama elas de subordinadas adverbiais. Vamos lá. A causa, eu tenho aí por quê, lembrando, junto, sem acento. Que, visto que, pois que, uma vez que, como, visto como, por quanto. A gente tem aí o jaque também, que não foi colocado, mas que é muito cobrado, tá? Essas daí, essas conjunções, elas são estabelecidas a partir de quê? Das explicações também, tá?
Então, é a mesma conjunção. São as mesmas conjunções, verdade. Tanto as casais quanto as explicativas são a mesma conjunção. Camila, como é que eu vou diferenciar quando vai ser causa, quando vai ser... Pessoal, na maioria das vezes, quando a explicação ela for posta, ela vai estar posta ali com o verbo no imperativo, tá? E se você quiser tirar a dúvida suprema, é uma vírgula. Por quê? Porque lembra que lá nas coordenadas eu falei que a explicação, a vírgula, ela vai ser obrigatória? Pronto. Então você vai estabelecer pela vírgula. Quando a vírgula estiver posta ali antes da conjunção, então você sabe que é uma explicação. Por quê? Isso não quer dizer que a subordinada causal ela não vai usar a relação de vírgula, tá? Mas não é comum, não é usual. Por quê, Camila? Porque nas subordinadas a gente só vai usar vírgula quando elas estão deslocadas. Porque a oração subordinada é assim, já tinha explicado lá na última aula. Um ser subordinado, tipo na polícia. O soldado ele é mandado por todo mundo, ele é pau mandado de todo mundo, literalmente. Então ele é o subordinado. E quem é que manda nele? Todo mundo, né? Porque até o cachorro que vai passando acima. Enfim. Mas o que a gente tem? A gente tem essa relação de que todo mundo manda no soldado. Então, basicamente, vem primeiro a oração principal, que é o comandante, e depois vem o quê? O soldado, que vai ser a oração subordinada. Então, essa daqui vai ter que ser a relação de período. Camila, como? Oração principal primeiro e depois a oração subordinada, certo? É muito raro, raríssimo acontecer dessas duas vir deslocadas, tá? Se elas vierem deslocadas, a vírgula vai ser obrigatória porque elas vão estar em deslocamento. Mas, a maioria das vezes, principalmente causais, certo? Elas sempre vêm, ó, lá na forminha bonitinha. Oração principal e depois a oração subordinada. Então, é necessário que você lembre que as orações subordinadas adverbiais, a gente não coloca vírgula, por quê? Porque elas vão estar lá no trechinho, oração principal e depois a oração subordinada. Agora, cuidado, porque quando a gente tiver o quê? A gente fizer esse deslocado, primeiro vem a subordinação e depois vem a principal, a gente vai colocar a vírgula, certo? Isso não vai acontecer com a causa. Mas aí o que vai acontecer? Vai acontecer na concessiva. Na maioria das vezes a gente começa com o quê? Com a conjunção concessiva, tá? Mas voltando para causal, então falei que na explicação os verbos na maioria das vezes vêm no imperativo. E além disso, certo? O causal ele vai estar estabelecendo a causa de uma consequência, tá? Então a gente sempre vai ter que se ligar nessa relação de causa e consequência. Causa e consequência. Agora tem que ter cuidado, porque a gente vai ver que uma das outras conjunções é uma conjunção consecutiva, e ela vai dar a ideia de consequência. E aí a gente tem que perceber se essa conjunção ela vai estabelecer só essa relação de consequência ou se ela vai estabelecer uma relação de causa e consequência. Porque se for causa e consequência, vai ser condição causal. Agora, se ela estabelecer uma relação de só consequência, então ela vai ser consecutiva, tá? E se na verdade ela tiver lá só a conjunção, não estiver estabelecendo uma relação de causa ou consequência, ela vai ser explicação. Então perceba que é muito louco, tá? Muito louco mesmo, então preste muita atenção, né? Aí, ó, não irei à festa porque estou estudando, tá? Então perceba que na verdade não irei à festa, eu tenho o quê aí? Eu tenho uma causa, né? Assim, a causa, a causa de estar estudando, desculpa, a consequência de estar estudando, a causa foi por isso que eu não fui à festa, certo? Quando você tiver dúvida, é só você trocar por motivo, razão, circunstância. E aí você verifica essa relação, tá? É só você perceber. Vamos lá, professor Girafales. A causa, razão, circunstância e o motivo de eu não ter ido à festa foi porque eu estava estudando. Então percebeu que bateu, então dá certo. Tranquilo? E aí eu venho com a concessiva, que é a concessão. A concessiva, ela é muito parecida com a adverbial, com a adversativa, tá? Se você for trocar, vai dar mel, porque quando você lê, vai ficar lindo, perfeito. Mas eles não estabelecem a mesma ação de coesão, de sentido, tá? Não estabelecem. Então, não troque conjunção. Pessoal, as concessivas são embora, conquanto, mesmo que, se bem que, apesar que, por mais que, e etc. Aí eu tenho algumas conjunções, que a gente vai precisar. Lembra que lá nas conjunções eu disse a você, decore o rol adversativo. E lá na outra aula, lá na coordenação, eu disse a você de novo, decore as adversativas. Por quê, Camila? Porque quando eu tiver esse rol de adversidade, quando eu tiver o rol de adversidade decorado, é só você ir para o texto.
E aí você vai perceber, peraí, aqui ele dá uma relação de quê? De contradição, tá? De oposição, tranquilo. Mas aí eu vou olhar. Essa conjunção tá no rol que eu decorei? Não. Então ela vai ser concessiva, tá? Essa dica, ela é aquela que dá 99% das questões que dá certo. A gente sabe que sempre tem 1%, tal, aquele negócio todo, blá, blá, blá. Mas 99% das questões isso dá certo. Então, decora as adversativas e as concessivas, você verifica apenas pelo contexto. Tranquilo? Embora seja cansativo, estudar é essencial para a minha vida. Perceba que aí tá deslocado, tá vendo? Por isso usar vírgula. Tranquilo? Então vamos lá para a próxima oração. E lembrando, né, que eu tô falando sobre oração e não falei. Pessoal, toda conjunção subordinada adverbial causal vai introduzir oração subordinada adverbial causal. É tudo a mesma coisa. Você só vai trocar o nome de conjunção por oração, tá? Só isso. Aí você vai colocar lá uma conjunção, certo? Aquela palavrinha que faz nexo entre as orações. Subordinada, por quê? Porque eu vou ter ali uma oração principal para depois vir a subordinação. Ela vai precisar da outra para completar o sentido. Além disso, da subordinada, a gente vai ter a adverbial. Por que a adverbial? Porque ela vai estabelecer uma relação de sentido, de semântica. E essa relação não vai ser mais uma relação de colocar o sentido dela sobre uma palavra, e sim agora sobre uma oração. E além disso, ela vai trazer o quê? A condição colocada no texto, ela vai ser de causa, ou concessão, ou qualquer outro dos tipos que eu vou mostrar. Tranquilo? Então é só você trocar o nome conjunção por oração que vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui. Ai, aqui, muito bom. Final, certo? Ela vai indicar uma finalidade, certo? A finalidade de fazer algo, ó, a fim de quê, para quê, que e etc. Exemplo, todos da turma se esforçaram para que tudo desse certo. Perceba que a finalidade de tudo dar certo é eles terem se esforçado. Então perceba que aí ela dá uma intenção, um sentido, certo? De fim, de finalidade. Cuidado também, perceba também que não tem vírgula, tá vendo? Eu não coloquei a vírgula aqui. Então perceba que ela não foi colocada porque primeiro eu tenho o quê? Eu tenho a oração principal e a oração subordinada. Aí você pode estar se perguntando, Camila, como é que eu vou saber se primeiro vem a principal e depois vem a subordinada sucessivamente? Através da conjunção. Perceba que a conjunção aqui, ela, ó, eu tenho aqui esforçaram, tá? Eu tenho um verbo. E eu tenho aqui outro verbo. Desce. Tranquilo? E aí eu tenho para que aqui, que é a conjunção fazendo a união entre um e outro. Percebeu que a conjunção ela vai iniciar um período de oração, que vai ser a oração subordinada. Então, quando ela primeiro se inicia, vai ser parecida com essa outra aqui, ó. Perceba que aqui, pessoal, perceba que na concessiva aqui, tá? Na concessiva, primeiro a gente tem um embora, tá vendo que a oração foi iniciada pelo embora? Então eu sei que, na verdade, primeiramente vai vir a oração subordinada e depois a principal. Já nesse próximo caso, não, tá? Você vai vir aqui, ó, perceba que tá a oração principal, para depois vir a oração subordinada. Porque lembra, para analisar a oração, vai cortar na conjunção. Cortei aqui, tranquilo? Fiz o corte aqui. Então, isso aqui vai ser uma oração, isso aqui vai ser uma outra oração. A partir daqui, eu já sei que tem conjunção, então já vai iniciar a oração subordinada adverbial, aí eu vou. Para que é o quê? Finalidade. Então, vai ser a oração subordinada adverbial final. Tranquilo? É só trocar o nome de conjunção por oração. E aí, eu tenho mais o quê? Você vai ter aqui, ó, temporal, certo? Que ela vai indicar o tempo. Eu sempre digo também que a temporal, ela é aquele rol que você precisa decorar. Por quê? Porque ela tem costumado cair muito em prova, certo? Muito mesmo. A banca, o PENET e a banca CESP, principalmente, elas têm uma chama, certo? Elas têm aquele clima de romance com as concessivas e com as temporais. Eu não sei o que é isso não, sinceramente. Mas tem cobrado muito em prova. Ela gosta muito do embora, tá? E ela gosta muito do desde que. Gosta muito também do quando. Desde que e embora são concessivas. Mas aí a gente tem as temporais que é quando. E aí a banca CESP, tá? Ela cobrou. Eu disse, gente, ela vai cobrar, ela vai cobrar, ela vai cobrar. A banca CESP cobrou, como eu só dou aula para PM, para civil, enfim. A banca CESP cobrou, tá? Caiu na PM de Alagoas, caiu na CBM. Se não me engano, e na PM caiu foi
Ou foi o quando ou foi embora. E na CBM caiu quando. Eu sei que foi uma coisa ou outra, mas caíram as duas, tá? Além disso, caiu conjunção também adverbial inoficial da Polícia Militar de Alagoas. E além disso, que sempre cai conjunção, né, gente? É aquela coisa que, meu Deus, não tem. Vai ter que estudar, tá certo? Infelizmente cai em todo concurso. Na verdade, em todo não, né? Porque a gente não pode generalizar. Mas assim, 10 concursos, tá? Que você faz. Vou colocar desse lado aqui, misericórdia. A cada 10 concursos que a Banca Sebrasp faz, mais ou menos, no mínimo, umas 8 provas dessas 10 tem que cair conjunção. Quando ela não cai conjunção, literalmente conjunção, ela vai cobrar uma relação meu nome, de sintaxe, tá? Como ela tá cobrando aqui com oração. E quando não acontece isso, ela vai entrelaçar a conjunção dentro da interpretação. Eu vi isso, eu achei muito massa mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente acha que na interpretação textual só lendo o texto dá certo. Não é bem assim. Por quê? Por isso que eu gosto de dar interpretação no final. Porque, na verdade, tudo que a gente vê vai nos ajudar a fazer a interpretação necessária para o entendimento da banca, tá? Então, na verdade, a gente vai usar um rol de ferramentas para entender o texto sem precisar estar lendo milhões de vezes, como muitos candidatos fazem. Tranquilo? Então, ó, eu disse, o temporal, quando é muito chamativo para a prova, ela tem um sinal assim de amor, tá? Amor mesmo. Não é ódio, não, é só amor mesmo. Tá? Então ela costuma cair muito em enquanto, logo que, agora que, desde que, depois que, e etc. Tá? Ó, quando ouço sua voz me chamando pelo nome, meu coração diz. Então, perceba que aí você tem o quando, iniciando uma oração subordinada adverbial temporal. Tranquilo? Condicional, ela vai indicar a condição, certo? Uma hipótese relacionada a alguma coisa. Perceba que na condição eu tenho se, caso, salvo, se, desde que, tanto que e etc. O que é que eu quero chamar a atenção aí? Pessoal, a banca Sai Sebrasp, ela gosta muito de estar trocando conjunção. Sei que vocês já viram isso. Principalmente em reescrita de texto. Tá? Ela gosta de estar trocando uma conjunção por outra, aí pergunta se mantém sentido, se mantém coerência, blá, blá, blá. Pessoal, o que eu quero dizer a você aqui? Preste atenção, tá? Se eu for trocar qualquer conjunção por outra conjunção, você sabe que sempre vai mudar sentido, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes ela nunca vai cobrar no mesmo rol. Ela sempre vai cobrar alguma coisa, tipo assim, uma temporal por uma conclusiva. Ela vai pegar aquelas parecidas, tipo assim, portanto, por quanto, com quanto, tá? Cada uma tem um sentido próprio. Mas aí ela vai pegar essas lindezinhas, tá? Que são muito parecidas, mas não tem nada de parecido no sentido e vai querer, na verdade, fazer trocas dizendo que permanece o sentido e você sabe que não vai permanecer. Tranquilo? Mas o que eu quero chamar a atenção para você é na relação de condição. Por quê? As orações condicionais, eu tenho sim o caso que elas são muito usuais em provas, tá? Mas aí o que acontece? Você precisa prestar atenção no verbo. Por quê? Se você jogar o se, tá? O verbo vai ficar de um jeito. Se você jogar o caso, o verbo vai ser mudado, tá? Então, a relação de troquei conjunção, só fiz alteração de sentido, mas a coerência e a correção vai ser permanecida, a gente não vai ter isso com a condição. Por quê? Porque quando eu troco o se pelo caso, o verbo ele vai ser alterado, ele vai ser conjugado de uma forma diferente. Então, a gente vai permanecer o sentido, mas vai fazer alteração de coerência, certo? Isso já foi chamado de eu não trouxe ela hoje, mas isso já foi questão de prova. Não me lembro se foi em 2018 ou foi 2019, 2000, mas eu sei que já caiu em prova e a banca perguntou. Tranquilo? Então preste atenção. Vê só. Quando a gente vai aqui, ó, ele disse, ó, se ele cumprir. Percebeu que aqui eu tenho cumprir. Tranquilo? Perceba, caso ele. Percebeu que se eu trocar pelo caso, vai ser alterado. E a partir do momento que eu altero o verbo, eu vou fazer uma alterância, uma mudança também de coerência, tá? Então, cuidado, porque isso é muito importante mesmo, tranquilo? Isso já foi questão de prova e vocês sabem que eu já repito isso milhões de vezes, dizendo que banca CESP, ela é copia e cola de questões, certo? Ela copia e cola, ela só vai mudar o nome. Só o nomezinho lá que ela pergunta, mas é copia e cola, às vezes até de questões, tá? Tem questões mesmo que são iguais, idênticas, muito parecidas. Então, se você já tem esse
esse manejo de estar sempre fazendo questões, isso é muito importante, principalmente, tá? Então, ó, eu tenho uma consecutiva aqui, tá? Que vai dar uma ideia de consequência, bonitinha. Ela vai dar a ideia de consequência, eu já falei para você tomar cuidado em relação a ela. Por quê? Porque ela só vai trazer uma relação de consequência. Se ela vier estabelecendo uma relação de causa e consequência, não vai ser consecutiva, vai ser causal, certo? Então, ó, eu tenho o que, tanto o que, tal que, de forma que, de modo que, de tal forma que, e etc. O concurseiro estudou muitas horas, de modo que acabou sendo aprovado. Perceba que a consequência de estudar muitas horas é o quê? Ser aprovado. Tranquilo? Então, ele não deu uma causa, uma consequência. Só deu o ato do concurseiro. Então, cuidado com essas coisas, porque isso costuma cair muito em prova. Tranquilo? Vamos lá para a próxima. Ó, ele traz aí de forma comparativa, certo? Comparativa, ela vai trazer uma comparação, certo? Mais do que, como, assim como, tanto quanto. Meu irmão age assim como agia meu avô. Perceba que eu estou comparando meu irmão ao meu avô, certo? Então, é estabelecida por essa relação de comparação. Eu tenho aqui o assim como, certo? Que poderia ser meu irmão age como meu avô. Esse como vai estar estabelecendo também relação de comparação. Tranquilo? Eu tenho aí a conformidade, que vai indicar o quê? Conforme, consoante, segundo, como e etc. Isso é muito usual onde, Camila? Nas partes de redação, quando a gente vai citar, certo? Tipo assim, o IBGE, a gente vai citar um dado estatístico, diz, segundo o IBGE, tá? Como fala, segundo fala o filósofo tal, segundo o Datafolha, segundo a Globo G1, enfim, quando a gente vai fazer alguma citação, certo? De alguma coisa, a gente sempre usa a conformativa. Então, para vocês que estão estudando na parte de redação, certo? Polícia Civil, Pernambuco, pode tomar cuidado aí nessas conformativas, que elas são muito usuais em prova. Tranquilo? Principalmente na redação. Eu tenho a proporção, certo? Que ela vai indicar uma proporcionalidade. Cuidado, porque tem muito candidato que não sabe diferenciar proporcionalidade de comparação. Aí você vai precisar diferenciar como? Pelas conjunções, certo? Decora elas, simplesmente. Decora essas abençoadas. Aí você vai dizer, Camila, eu preciso decorar todas. Meu amigo, dê seus pulos em nome de Jesus. Você acha que polícia assim é para todo mundo? Não, né? Então, pelo amor de Deus, faça a sua parte, certo? Isso é parte de conjunção, de orações subordinadas, é aquela parte que, infelizmente, você vai ter que ver, porque toda prova vai ter uma questão, certo? Alguns alunos meus presenciais foram fazer concurso de município. Eu disse, olha, vai cair conjunção, viu? Pode ser o concurso que for, pode ser para juiz, para promotor, cai conjunção. Então você não pode deixar lá, vai cair do mínimo para você ser coveiro, até para você ser juiz, tá? Vai trazer, vai ter condição sempre. Além disso, a gente vai ter as modais, que foi aquele rol que eu queria adicionar, tá? Por quê? Porque elas são muito importantes e a banca sai braço para ela já costuma cobrar. Tranquilo? A gente vai. A gente tava em proporção, né? Eu pulei pra modal. Meu Deus. Proporção. Ela vai dar uma ideia de proporcionalidade. Eu vou falando e acabo esquecendo o que eu tava falando, enfim. Mas a proporção, ela vai dar uma ideia de proporcionalidade, tá? E aí a gente vai usar a medida que, a proporção que, decorem aí que a medida que, a proporção que, a gente usa o sinal indicativo de crase, certo? Quando a gente chegar em crase, que tá bem pertinho, quando a gente chegar em crase, eu vou retomar elas, então preste atenção que elas usam crase. Cuidado para não colocar elas na redação com crase, sem crase, certo? Isso é errado, pelo amor de Deus. Ao passo que, quanto mais, mais, né, assim, quanto menos, menos, e etc. Ó, quanto mais a Alisson estudava, mais próximo de realizar seu sonho ele fica. Então, perceba aí que eu estou dando uma ideia de proporcionalidade. Quanto mais ele estuda, na mesma proporção que ele estuda, mais na mesma proporção ele vai estar para alcançar os seus sonhos. Então, quanto mais você estuda, mais vai ficar fácil para a sua aprovação. E quanto menos, menos. Tá? Então, perceba que, na verdade, eu não estou comparando, eu estou dando uma ideia de proporção. Quanto mais você faz, mais você ganha. Tranquilo? E eu tenho aí as modais, parecido com algo a moda D, sem que e etc, tá? O sem que ela aparece muito em uma moda D, na verdade, com crase também, tá? Com sinal indicativo de crase. Cuidado, porque se você colocar sem o sinal indicativo de crase na redação, é erro.
Tranquilo? Modal, basicamente, é você jogar parecido com alguma coisa, ou você fazer alguma coisa parecido com outra coisa. Tipo assim, a gente tem, eu jogo a moda de Neymar. Você vai ter o quê? Você joga de um jeito parecido com o Neymar, certo? Então, quando a gente fala filé à parmegiana, não é que aquele frango empanado, né? Que filé à parmegiana, pelo menos o que eu compro, não é parmegiana de verdade. Ah, o filé à parmegiana, ele é um frango empanado. E por que ali eu digo filé à parmegiana? Porque é um filé parecido com a parmegiana, mas não é a parmegiana. Tranquilo? Então é algo parecido com algo. Tranquilo? Pronto. Então, basicamente, acredito que sejam elas, certo? Como a gente já tá aqui fechadinho com 30 minutos, eu vou finalizar esse bloco. No próximo bloco, eu vou dar já a parte de questões e depois a gente já inicia com a última aula sobre orações subordinadas. Tranquilo? Cheiro no coração de vocês e até daqui a pouco.